qual é a área da região delimitada por essas curvas. Bom, gente, deixa eu aproveitar que a gente está até gravando isso aqui e explicar a vocês algumas coisas sobre como fazer esboço de gráfico de função quadrática. Eu não me sinto na obrigação de fornecer gráfico de função de segundo grau para vocês, porque é um negócio que vocês já veem décadas, né? Não exagero tudo, mas desde o primeiro ano, desde a 8ª série, a gente começa a estudar a função quadrática. Então é de se esperar que você saiba fazer desenho de reta, desenho de parábola. E tem outras coisas que eu também espero que vocês saibam, como desenhar gráfico de função exponencial, tanto quando o coeficiente que é negativo, quanto quando o coeficiente é positivo, enfim, ln, seno, cosseno, essas mais simplesinhas. Eu não tenho a expectativa que alguém aqui saiba fazer qual é o gráfico do ln da cotangente do seno de x² mais 1. Não, mas esses mais simples, eu penso que vocês devem saber. Então, deixa eu falar para vocês aqui do significado de cada parâmetro, no caso de uma função quadrática, o que cada um significa. Eu posso apagar esse lado aqui? Você está anotando aqui? Vamos pensar assim, ó. Eu vou olhar aqui, depois eu vou apagar, eu vou falar, depois eu apago isso aqui. Pensa nessa função aqui, f de x igual a ax² mais bx mais c. Cada um desses parâmetros ele é responsável por um aspecto no gráfico da parábola. Cada um deles é responsável por um aspecto. Esse c aqui indica onde o gráfico cruza com o eixo y, né? Toca o eixo y, intercepta o eixo y. Vou colocar cruza. Cruza com o eixo y. Esse aí a maioria das pessoas sabe. Outra coisa que a maioria das pessoas sabe é o significado do A. Então, se o A for maior do que zero, concavidade para cima. Se o A for menor do que zero, concavidade boca para baixo. O nome de bonitinho disso aqui é função convexa, função côncava. Mas vamos falar boca para cima, boca para baixo, todo mundo entende. Agora esse B aqui é que pouca gente sabe o significado dele. O B indica se o gráfico vai cruzar com o eixo Y na sua parte crescente, na sua parte decrescente ou no vértice. Então, deixa eu escrever aqui, indica se o gráfico cruzará com o eixo Y na parte crescente. Isso vai acontecer quando B for maior do que zero. Na parte decrescente, é quando B for menor do que zero. Ou no vértice, quando B é zero. Ok? Então, o B informa isso. Então, quando você se depara com uma função, por exemplo, essa função aqui, y igual a 3x² menos 5x menos 2. Se eu quiser o esboço do gráfico dessa função, como é que eu vou fazer? A análise você pode fazer sempre do C para o A. Então começa marcando aqui onde que esse gráfico cruza com o eixo Y. É no menos 2. Aqui, marca aqui, aqui é o menos 2. Depois você vem para cá.
Ele cruza com o menos 2 na parte em que a parábola está crescendo ou na parte em que ela está decrescendo. Porque toda parábola tem uma parte que ela vai estar crescente, uma parte que ela estará decrescente. Então, no caso aqui, como é negativo, ele vai cruzar com esse menos 2 na parte em que está decrescendo. Então, ele passa por aqui assim, ó. Vamos colocar uma setinha para baixo aqui. Ele vai passar aqui assim, decrescendo. Depois, eu tenho um 3 aqui. É positivo, então a boca é para cima. Se a boca é para cima, passa pelo menos 2 na parte decrescente, então vai ter que ser assim, ó. Esse é o aspecto do gráfico. Esses números aqui são chamados zeros da função e você encontra eles encontrando o valor de x que anula essa expressão aqui. Então, fazer o gráfico de função quadrática é muito tranquilo. Vamos colocar outro aqui para você, um rascunho? Por exemplo, assim, y igual a menos 7x mais x quadrado mais 2x, sei lá, mais 3, por exemplo. Você começa analisando assim, o C, onde que cruza com o eixo y. Cruza com o eixo y no 3. Então, vamos colocar aqui. Pode apagar o outro lado. Pode apagar de cá? Cruza com o eixo y no 3. Vamos fazer do lado de cá então. Ó. Ele cruza aqui com o eixo y no 3. Você marca lá o lugar no 3. Depois você vem para cá. 2 é positivo. Então ele cruza com o eixo y na parte crescente. Então aqui, quando ele passar por aqui, estará subindo. Depois você vem para cá. A concavidade é para baixo. Quando você junta todas essas informações, você terá isso aqui, ó. Ok? Aí você pode se deparar com uma situação onde não vai ser como essas duas que eu coloquei aqui, que você já vai ter o aspecto do gráfico direto. Quer ver só? Você se imagine nessa situação aqui, y igual a menos 3x quadrado, sei lá, menos 5x e depois menos 2. Comece fazendo a mesma análise. Começa aqui pelo C. O C é menos 2. O C é menos 2. Então isso quer dizer que o gráfico vai cruzar com o eixo Y aqui no menos 2. Depois você vem para cá. O B é menos 5. O B é negativo. Quer dizer que o gráfico vai cruzar com esse menos 2 na parte decrescente. Aí você vem para cá. O A é negativo. A boca aqui é voltada para baixo. Mas então, eu posso ter esse gráfico assim, como posso ter esse gráfico assim, como posso ter esse gráfico assim. Aqui eu tenho 3 opções. Quem vai me ajudar a decidir qual dos 3 que é o correto? Adivinha quem que é? O discriminante, o delta. Porque o delta está ligado à quantidade de raízes, né? Quando o delta é positivo, você tem 2 raízes. Isso aqui acontece quando o delta é positivo. Quando as raízes são duplas, as duas são iguais, aí você tem, nesse caso aqui, o delta dando 0. E quando você tem um gráfico que não toca o eixo x, você tem aqui o delta negativo. Então você precisa de mais informações para poder dizer qual dos 3 que é. Então você teria que vir aqui e calcular o delta. O delta vale b quadrado menos 4ac. Então ficará assim, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 3, que multiplica o c, que é menos 2. Não pode errar na continha, né? Vai ficar 25, menos com menos dá menos, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. Então ficou delta igual a 1, 1 é maior do que 0. Então pronto, não é esse, não é esse. Eu já tenho aqui o aspecto do gráfico, ele é assim. E aqui passa pelo menos 2 na parte decrescente, tem 2 raízes porque o delta é maior do que 0.
Então, dependendo da situação, você só precisa analisar o C, o B e o A. Mas pode acontecer de você estar diante de uma situação onde só isso não basta, aí você vai para o delta. Deixa eu só para fechar esse assunto aqui, deixa eu passar um para vocês aqui. Y igual a... Vamos colocar a boca para cima, vai? Vamos colocar 2x² mais 5x mais 2. Se eu falar para você assim, eu quero saber o esboço do gráfico dessa função. Eu não coloquei nenhum que o b dá zero, né? Quando o b dá zero, aí esse pontinho mais alto aqui, ou mais baixo, quando a boca é assim, fica bem em cima do eixo y. Por exemplo, e aqui, eu quero saber qual é o esboço do gráfico dessa função aqui. Então eu começo analisando C. C é 2, quer dizer que o gráfico ele cruza com o eixo y no 2. Tá, depois vem para cá. B é mais 5, então é positivo, ele cruza na parte crescente com o eixo y. Cruza na parte crescente. Agora eu venho para o A, a boca é para cima. Mas poderia ser assim, poderia só tocar aqui uma vez e subir, ou poderia tocar duas vezes e subir. Tem três possibilidades. Aí para você descobrir qual das três, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, dá 25, menos 4 que multiplica o a, que é 2, que multiplica o c, que é 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ficou 25 menos 16, dá 9. Olha, eu estou acertando uns delta de quadrado perfeito assim, sem querer, né? Olha, se o delta deu 9, 9 é positivo, tem duas raízes. Então o gráfico vai ter esse aspecto aqui. Mas não acredito no que eles estão falando não. Vai lá no GeoGebra e coloca lá para ele desenhar para você esse gráfico. Gente, fazer gráfico de função quadrática, colocando pontinho, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, não é a melhor forma. Porque você pode errar um sinal na hora de fazer esse cálculo e o seu gráfico, além de ficar muito demorado. E o que você não precisa de um gráfico muito bem feitinho, que é muito bem feitinho, você vai fazer ele no computador. Você precisa de uma ideia. Aqui, por exemplo, eu preciso de mostrar uma região aqui, até para eu ver o que é a área que eu estou calculando, onde é que vai estar o ponto inicial, onde é que vai estar o ponto final. Eu só preciso de um rabisco, eu só preciso de um esboço. E para um esboço, essa ideia aqui, resolve muito bem. Então, tentem entender isso aqui, né? Usam o GeoGebra do seu lado lá, você escreve uma função, inventa uma função lá, tenta você saber qual é o esboço do gráfico dela, e depois você vai e checa lá no GeoGebra se ela de fato tem o aspecto que você esperava que ela tivesse. Okay? E veja esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, mas dominem isso aqui. Passem a saber fazer gráfico de funções quadráticas. Agora vou apagar esse rascunhão aqui e vamos fazer esse exercício. Eu quero saber qual é a área da região delimitada por esses dois gráficos. Bom, vou apagar, tá? Então veja, primeira coisa, vamos fazer o esboço dessa região? Vamos fazer o esboço dessa região. Nesse caso ficou até bem facinho, né? Olha, aqui eu tenho 7 menos x quadrado. O C é 7. Então ele cruza com o eixo y aqui no 7. O B não está aparecendo, o B é 0. Então não passa nem na parte crescente nem na parte decrescente. O vértice da parábola está aqui, né? Esse B indica a inclinação da reta. Se é 0, é horizontal. O que mais? A boca é para baixo. Então ele tem essa cara aqui, ó. Então quando o B é 0 é quando é mais fácil. É mais fácil de todo, exatamente, porque a inclinação da tangente aqui é 0. Ou seja, o vértice está em cima do eixo y. Agora essa outra aqui, y x ao quadrado mais 4. O C vale 4. Está aqui. Eu não preciso ficar medindo, pontinho, reguinho, não sei o que. Eu só preciso saber que o 4 é menor do que o 7. O 4 está abaixo do 7.
O B é 0 também. Então a reta tangente aqui é horizontal. O lugar onde o gráfico cruza com o eixo Y é no vértice. E aqui o A vale 1, a boca é para cima. Então ele tem esse aspecto aqui. E ele quer saber qual que é essa área. Aqui, novamente, eu volto aqui com vocês rapidamente em um assunto que eu falei em sala de aula. Eu falei o seguinte, olha, uma função, eu digo que uma função é par se acontecer isso aqui. A imagem de dois números opostos, x pertencente ao domínio de f. A imagem de dois números opostos são iguais. Aí eu digo que a função é uma função par. Essa função aqui de cima, por exemplo, ó, deixa eu colocar para você aqui. Essa aqui é y igual a 7 menos x quadrado. Tanto se você colocar um 5 para calcular a imagem dele aqui, ou um menos 5, vai dar a mesma resposta, porque tanto o 5 ao quadrado quanto o menos 5 ao quadrado dá a mesma resposta. Essa função aqui tem essa característica, a imagem de dois números opostos são iguais. E você observa isso graficamente, se por acaso o lado direito for igualzinho ao lado esquerdo. O eixo Y aqui é um eixo de simetria. Se você colocar um espelho bem em cima do eixo Y aqui, você pode simplesmente olhar aqui e você vai ver a curva direitinho passando por cima dessa que está aqui. Então, isso é uma função par. E para funções pares, tem uma característica interessante para integrais. Olha, aqui tem aqui o eixo Y. Então, se uma função é par, imagina que o gráfico do lado direito do eixo Y seja esse. Se ela é par, se ela tem essa característica aqui, o gráfico do lado esquerdo vai ser o reflexo do que está à direita. Então, nesse caso aqui, se eu vou integrar aqui, por exemplo, ó, de um número aqui de menos L até L, quantos que eu peguei? 2 os quadradinhos, né? Por exemplo, aqui, até L. Se eu vou fazer esse cálculo aqui... Basta calcular um lado e multiplicar por 2. Exatamente. Basta calcular um lado e multiplicar por 2. Então eu vou pegar assim, só esse pedacinho aqui, porque o outro é idêntico. A mesma coisa vai acontecer aqui. Meu desenho não está muito bom, mas se você fizer isso aqui numa máquina, que vai fazer o desenho direitinho, você verá que esse lado de cá, ó, é igualzinho a esse outro. Então o que a gente pode fazer? Vamos calcular a área do que está aqui à direita. Nós vamos achar um número. Pega esse número e multiplica por 2, que você acha a área total. Mas a propriedade que eu queria anunciar para vocês aqui é essa aqui, ó. Integral de menos L até L de f de x dx é igual, esse igual aqui é se f é par. É igual a duas vezes, como vocês falaram aí, integral de 0 até L de f de x dx. Ok? E é o que nós vamos fazer aqui. Só que sabe qual é o problema? Aqui eu não sei que ponto que é esse aqui, ó. Não sei. Nós temos que encontrar ainda que ponto que é esse. Que deve ser simétrico desse outro. Agora, como é que eu encontro o lugar onde duas curvas se interceptam? É só igualando as regras de formação, né? As leis das funções aqui. Então, o que você quer saber, na verdade, é o seguinte, olha. Para saber a interseção, você precisa descobrir o seguinte, quando é que x² mais 4 será igual a 7 menos x². É isso que eu quero saber. Bom, esse x² vem para cá, ó, esse vem para cá, esse 4 vai para lá, vai ficar então 2x² igual a 7 menos 4. Quanto é que dá 7 menos 4, hein? 3. 3. Então, o 2 dividindo agora, eu fiquei tendo x elevado ao quadrado igual a 3 meios. Então, x será ou mais ou menos a raiz quadrada de 3 meios. A raiz quadrada de 3 meios. Muito bem. Chegou aqui, agora eu já descobri que número que é esse aqui. É raiz quadrada de 3 meios. Esse aqui é a raiz quadrada de 3 meios. Então, a integral deverá ser de 0 até a raiz quadrada de 3 meios. Não se esquecendo que aí você estará calculando essa área aqui. Eu preciso multiplicar por 2 para achar a área total.
Assim, ó, lembra o seguinte, que área é a integral, eu vou chamar aqui de início. Eu vou chamar de início o primeiro valor, a primeira abscissa que eu tenho para um ponto da região. Ou seja, quando eu falo o primeiro, o ponto está mais à esquerda, né? E o fim aqui vai ser ao contrário. É o ponto que está mais à direita. A abscissa do ponto está mais à direita. Função de cima menos função de baixo. Isso. Função de cima menos função de baixo. Então, olha só. A função de cima aqui é 7 menos x². A função de baixo aqui, ó, essa de cá, ela é y igual a x² mais 4. Então, olha só que simples que fica. Fica integral duas vezes, né? Ó, duas vezes a integral de 0 até... Não, 4 não. Até raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Função de cima é 7 menos x². Ó, 7 menos x² menos a função de baixo. A função de baixo, ela é x² mais 4. Aqui tem que colocar um parêntese, ou você tem que trocar o sinal de todo mundo. Então, essa aqui é a função de cima e essa aqui é a função de baixo. Pronto, feito isso, elimina agora os parênteses. Já ficou uma continha muito mais simples do que a gente veio fazendo. Raiz de 3 meios, 7 menos x² menos x² menos 4. E aqui dx, que dá a integral, duas vezes, né? Ó, duas vezes a integral, faltou um zero aqui. De 0 até a raiz de 3 dividido por 2. De 7 menos 4 dá 3. Então ficou 3 menos 2 x², dx. Pronto, agora você vai integrar as duas parcelas. Cuidado, esse 3 aqui não pode sair, porque ele não é fator, ele é parcela, não pode. Então você tem que integrar o 3 e integrar o 2x². Se esse 3 estivesse multiplicando, eu podia tirar ele? Poderia, se estivesse multiplicando, poderia. Então ficará assim, ó, duas vezes, aí você vai integrar o 3, dá 3x, menos, integra o 2x² aqui, é 2x ao cubo dividido por 3, e aqui de 0 até chegar em raiz de 3 sobre 2. Agora, pelo teorema fundamental do cálculo, você vai fazer o quê? Vai trocar o x aqui pelo extremo superior, menos trocar o x pelo extremo inferior. Então, ficará assim, duas vezes, troca o x aqui por raiz de 3 meios, né? Ó, vai ficar 3 vezes a raiz de 3 meios, menos 2/3, de novo aqui, né? Troca o x por raiz de 3 meios. Vai ficar assim, raiz de 3 meios, tudo isso elevado ao cubo. Esse aqui, pessoal, agora menos o zero. Menos zero. Quando você trocar o x por zero, dá zero. Agora aquilo ali é só questão mesmo de estética, né? Para ficar bonitinho e tal. Você pode transformar esse raiz de 3 meios aqui, você pode transformar isso aqui, ó, vou separar aqui, ó. Você pode colocar assim, raiz de 3 meios ao quadrado vezes raiz de 3 meios, concorda? Não está o cubo aqui? Eu transformo no quadrado vezes 1. Se você adicionar o expoente, volta o que era antes. Quando você elevar a raiz de 3 meios ao quadrado, dá 3 meios. Então aqui vai ficar só assim, ó, 3 meios, raiz de 3 meios. Então, vou colocar esse aqui em um balãozinho para não misturar. Então ficará assim, ó, duas vezes, ó, 3 raiz de 3 meios, menos 2/3. Agora essa transformação que eu fiz, vou colocar coloridinha aqui, ó. 3 meios, raiz de 3 meios. Fechou aqui. Esse com esse cancela. Esse raiz de 3 meios nós podemos colocar em evidência.
Aí ficará assim 2 vezes a raiz de 3 meios em evidência. Aí ficará 3 aqui, menos 1 só, né? Ah, dá para ter feito direto. Opa, não tem esse colchete aqui não. 2. Aqui dá 2. Esse aqui dá 2. Multiplicado por esse 2 aqui dá 4. Então deu 4 raiz de 3 sobre 2. Tem gente que não gosta muito desse 2 lá no denominador, né? Aí tem algumas coisinhas que você poderia fazer aqui para mudar essa escrita. E eu acho que o livro lá, a resposta que o livro deve ter colocado deve ter sido 2 raiz de 6. Como é que você chegaria em 2 raiz de 6? Seria assim, ó, 4 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Aí você multiplica por raiz de 2 embaixo e por raiz de 2 em cima. Aí você vai ficar com raiz de 3 vezes a raiz de 2 da raiz de 6. Vai ficar 4 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 dá 2. Agora ficou aqui 4 dividido por 2 dá 2. Ó, 2 raiz de 6. Unidade de área. Não, unidade de área aqui no caso, né?